Nós vamos ler hoje Apocalipse 11, do 15 ao 19, que é o final. Eu vou ler na atualizada. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém. Bom, sétima trombeta. E aí? O que vocês absorveram dessa sétima trombeta? Vamos lá. Hoje eu prometi para mim mesma que eu ia falar menos. Bom, hoje eu quero começar falando, então. Isso, Cícera, linda. Uma coisa que eu percebi, se eu estiver errada, me corrige, tá? Foi no decorrer da leitura, quando eu fiz, que eu percebi, não foi pesquisar. Mas de todas elas, foi a única vez que Jesus se posicionou. Por ser a última, eu acho, né? Agora chegou a minha vez, né? E o versículo 16, entre o 16, o 15b, fala isso. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Assim, como disse assim, ó, aqui é o final, aqui acaba tudo, aqui eu apareço, aqui daqui para frente eu determino, daqui para frente eu faço, e eu estou na frente, eu estou no comando. Agora vocês vão conhecer de verdade aquele que explicou para vocês o tempo todo, aquele que mandou o tempo todo, aquele que disse que era para fazer, agora eu vou fazer. Não estou mais, ninguém mais está amando a meu mando. Eu estou no controle. E fique tranquilo. Aí os 24 anciões, que é super interessante, né? Porque eles já adoravam, eles já estavam nessa posição. Eles que estavam sentados diante do trono, eles se prostram, eles se rendem, que eles já estavam ali. O papel dos 24 anciões já era designado, eles já sabiam o que eles faziam. Mas com essa ação de Jesus, com essa ação de Cristo, eles se prostraram. A grandeza, assim, a magnitude da ação foi tão grande que tem uma forma de eu adorar melhor, tem uma forma de eu fazer melhor, só se eu me largar aqui agora. Eu achei super interessante essa parte, né? E aí eles começam, nós te agradecemos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, em adoração, começa uma fala de gratidão desses anciões, né? E quantas vezes a gente se esquece que a nossa fala de adoração deve estar inclusa a gratidão. A gente acha que adorar Jesus é só obedecer, é fazer o que ele quer, né? É ir contra o que o mundo nos oferece. Não, adorar a Jesus, a gratidão é um ato de adoração. E eu assim fiquei assim, eu já sabia disso, mas quando eu li isso, saltou os meus olhos. E aí vamos para lá, né? Que tem muita parte, tem as coisas ruins aqui que vai acontecer, mas isso me chamou a atenção
que ele está no controle, como sempre teve. Mas nessa sétima trombeta, onde o terror será terrível, porque é o terceiro ais, né? O terceiro terror aí, o posicionamento de Jesus é diferente. Ele se posicionou diferente nessa sétima trombeta. Pode acrescentar agora. Muito bom, muito bom. Então, a Cícera lembrou agora no final uma coisa muito importante. Isso é uma trombeta, é um aviso, né? Trombeta, a gente lembrou que é aviso. A gente está lembrando que são sinais, né, de que o reino do Senhor estava vindo e tal. E essa sétima trombeta também é um aviso. Faz sentido essa sétima trombeta ser lá na segunda volta de Cristo? O que vocês acham? Que tempo que é esse, o tempo da sétima trombeta? Bom, eu sei que tempo na eternidade, ele é sempre hoje, e ele até usa aí uma expressão de tempo muito interessante, porque ele não usa que és, que era e que há de vir, ele só usa duas, que és e que eras. Vocês repararam nisso? Mas que tempo a gente está falando aí? O que é essa trombeta? O que vocês acham? Eu já vi o que o pastor Hernandes disse, então eu já sei o que ele disse, mas pode dizer vocês também o que ele disse. Olha, eu, na verdade, depois que comecei a ler Apocalipse com outros olhos, eu deixei de tentar achar o tempo, viu? É uma verdade. Porque eu vivi a minha vida inteira preocupado com o tempo. Porque foi assim que eu fui ensinada, né? Eu vim de uma igreja tradicional, então eu fui ensinada a vida inteira a olhar Apocalipse com o tempo. E quando acontecer, e quando fizer, e quando houver, sempre foi assim. Cuidado, sempre foi assim. Depois que eu li, essa é a segunda vez que eu estou lendo Apocalipse. Então, porque eu nunca tive coragem, tá, gente? Então, agora é a segunda vez que eu estou lendo Apocalipse. Na primeira, os meus olhos já mudaram. E eu já comecei a ler com essa nova visão. Eu parei de procurar o tempo. Parei. Agora, pelo verbo aqui, né, que é e que era, ele não está falando de futuro. Ele está falando do momento. Ele está falando do que a gente está vivendo, né? Para Jesus, para o Senhor, a sétima trombeta já foi tocada. E ele está aí no controle das coisas pelo verbo que a gente está vendo aqui, né? E dentro da minha linha de raciocínio, eu parei de procurar o tempo, porque senão eu vou ficar doida e vou ficar sofrendo. Então, parei. Só que Então, ele era e ele está aí, ó, controlando. Eu gosto muito de May Williams falando isso. De May é, Williams tem uma pregação muito boa falando sobre isso. Quem não ouviu, ouça. Edmeia Williams. sobre o que, Si? Ela fala sobre as trombetas, sobre os selos, sobre o Aham, Apocalipse, sobre a aham. destruição, sobre a terra. Ela tem uma série de mensagens que ela fala exatamente sobre isso. Ah, que legal, eu acho que eu não ouvi, não, vou ouvir. É, Eu também. Edmeia Williams tem. Manda o link aqui pra gente. Pelo menos Ixi, de uma. isso já faz tempo, foi meu marido que me passou. Vocês vão lá no Google e procuram. Ô, Angélica, você andou comigo um bom tempo. Eu gosto das coisas prontas quando se trata de internet, Fia. Eu Eu- sou péssima em internet. Aqui Tem mais. aqui no Hernandes, eu tenho o livro, né? Não naqueles estudos eu não fui, mas eu creio que o livro seja depois até. Ele fala que a sétima trombeta ela traz a alegria dos remidos e o pavor dos ímpios. E nessa questão do tempo, que ele fala que tem quatro verdades aqui, uma delas é o reinado vitorioso e eterno de Deus e do seu Cristo é proclamado pelo anjo. O reino de Deus está presente, mas ainda não em sua plenitude. Deus sempre reinou. Cristo jamais deixou de ter o poder e a autoridade. Jesus ensinou claramente que o reino de Deus já estava presente no seu ministério, quando ele Uhum. estava
Lucas 17, 20, 21. Algumas parábolas deixam claro que o seu reino já está presente, mas esse poder e essa autoridade que ele exerce no universo nem sempre se manifestou. Cristo despojou-se da sua glória, fez-se servo, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, voltou aos céus, mas quando ele vier com grande poder e muita glória, então assentar-se-á no trono, e o seu reinado será pleno, vitorioso, completo e cabal. E então, eu creio que aqui ele está falando que ele realmente ele já reina, né? E nós estamos reinando com ele, nós temos que crer nisso. É a história do ainda não, agora já, né? Que o pessoal fala Aham. aí, né? Os teólogos, né? Para nós, o reino já chegou, porque nós estamos aqui hoje vivendo a eternidade, né, Didi e Cícera, que a gente sempre falou sobre isso, né, no nosso tempo do movimento, que nós criamos os nossos filhos com vistas à eternidade, aquilo que vai ser para sempre. Então, no para sempre da nossa vida, ele já reina, ele já se assenta no nosso trono, no trono do nosso coração, né? Ele Isso já mesmo. nós não podemos mais estar sentados nesse trono. É Então, é isso isso que a mesmo. Cícera falou, eu também já parei de pensar, porque eu tenho que pensar no que eu estou vivendo hoje. No que eu estou vivendo hoje, ele tem que estar reinando, porque eu não sei se eu vou ver tudo isso aqui, toda essa trombeta tocando e tudo. Pode ser que a gente já esteja lá esperando o galardão, né? Eu acredito, né? Porque quem E sabe os netos, os é isso bisnetos. mesmo. E eu queria que vocês lembrassem, vou fazer a pergunta, para que servem as trombetas? Para que serve? A gente viu lá no começo, o que é uma trombeta? Para anunciar, né? Para avisar, é um sinal. É isso? Isso, para avisar, para chamar atenção, para dar, né, um Isso. comando, né? Sinalizar, né? Quando o anjo fala lá no capítulo 10 que sem demora viria a sétima trombeta, né? Quando ele fala isso lá, é uma trombeta que é a mais alta, a que determina. Por quê? Exatamente por isso que pelo que a Císera disse, porque era o momento de Jesus se posicionar, né? Então, assim, o que o Senhor revelou no meu coração sobre esse texto é que a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias, é a grande trombeta que nós já ouvimos, porque é a partir dessa vinda que o reino foi instaurado, né? É a partir da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus que a chave do inferno foi tomada da mão do diabo. É a partir desse momento que a gente vai ver no próximo capítulo que ele é expulso do céu. Que lá no céu ele não está mais. Ele até no capítulo 12 a gente vai ouvir, vai ler isso, né? Ele não está mais acusando, já não está mais diante de Deus acusando, né? Então, a vinda de Jesus é uma grande trombeta, gente. É uma grande trombeta. Ela é tão audível que a gente está 2000 anos depois e a gente está falando dessa vinda, né? E a promessa da volta, da redenção, a promessa dessa volta, ela não está a promessa está lá na trombeta. Olha, eu vou, mas eu vou preparar para vocês lugar, né? Então, a confiança de que essa sétima trombeta ela é o, ela é a instauração do reino de Deus de uma maneira decisiva e do Cordeiro, né? É que o diabo foi expulso do céu. Ele não está mais diante de Deus para nos acusar, né? E aí, no 12, a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Então, a outra coisa que a Císera falou que eu achei super legal também foi a questão dos anciãos. Olha que interessante, a história, lembra que a gente viu que os 24 anciãos são toda a história, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? A história toda aberta, ela está ali no reino e ela sempre faz um movimento de adoração, né? Esse movimento da história da humanidade em torno de Cristo, né? Isso é uma trombeta, dividir a história antes de Cristo e depois de Cristo,
É uma baita trombeta, né? E as pessoas se enfurecem com isso. Não é, agora não é mais antes de Cristo, depois de Cristo, é da era cristã. Não, a gente tem que contar diferente. O mundo se enfurece com isso. O mundo se enfurece. Olha, nós temos grandes religiões, 3 grandes religiões no mundo hoje monoteísta, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? A história não se divide, a história da humanidade não se divide a partir de nenhum outro personagem, só a partir de Cristo. Ah, mas isso é porque os primeiros cristãos, sabe? Isso é porque o Império Romano se aliou. É por causa disso mesmo. Eu posso explicar na história isso. Mas quem é que conduziu essa história? Né? Quem é que conduziu? Eu fico. A Esther falou uma coisa no nosso pequeno grupo muito interessante. Ela falou sobre a gente estava falando sobre a soberania de Deus, e ela falou quando Herodes fala assim: agora eu vou canetar, né? Vou pôr um decreto e eu vou matar esse rei. E ele achou que ele estava no comando, né? E ele fez lá o decreto, e muitas crianças morreram por causa da maldade dele, mas na verdade ele só estava sendo instrumento para cumprir a profecia do Egito, chamei meu filho. Então Jesus vai para o Egito por causa daquilo, e depois Jesus volta do Egito, né? Então, assim, às vezes a gente olha e fala, mas foi porque Constantino quis aliar o cristianismo ao poder humano, não sei o que. É verdade, é verdade. E a gente vai ver isso aqui mais para frente também, é verdade. Mas a canetada de Constantino lá foi ao acaso? O calendário gregoriano, o calendário que o mundo passou a usar, foi ao acaso? Né? Então, isso que é interessante. O reino, a história, se dobra, se inclina em gratidão. Aonde? Se inclina ao Cordeiro. Né? Jesus no meio, os 12 para cá, os 12 depois dele, se inclinam nele, converge para ele. Né? Isso é uma baita trombeta, ou não? Bom dia, meninas. Quando eu estava lendo a adoração, né, dos anciões, eu lembrei de Davi no Salmo 73, quando ele entra em choque com tudo, né, que está acontecendo, por que que o ímpio consegue, o justo, e ele fala que o coração dele, né, quase se desviou, Salmo 73, eu acho, né? E aí, aquele sentimento, quando ele fala assim, ó, é tempo de julgar os maus, de recompensar os teus servos profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes, né? Então, eu acho que Davi, ele teve essa mesma sensação, quando ele fez essa análise. Tem dia que a gente faz essas análises, né? Fala, meu Deus, né? Diante de tantas coisas que temos vivido, mas como você diz, Deus nunca perde o controle, né? Nada é novidade para Deus, né? É novidade para a gente, né? Que não entende. E aí eu lembrei muito de Davi aqui nessa parte que às vezes no nosso dia a dia, na nossa caminhada, a gente esquece que Deus está no controle, né? De que a cada assinatura, a cada mudança, a cada rei estabelecido, a cada rei tirado, é da vontade de Deus. É, é. E o reino do Senhor já é chegado, já é chegado. A gente já fala, a gente já está sob a liderança desse rei. Por isso que se alguém pedir para a gente adorar outro rei, a gente não pode. Porque aqueles primeiros cristãos falaram, não, eu prefiro morrer. Né? Eu estava lendo, quando eu estava lendo isso, eu estava lendo Estevão, lá está em Atos 7. O final, quer ver? Vamos ler lá, Atos 7, o final acho que é versículo, eu anotei aqui, peraí, 55. Eu achei tão interessante essa fala de Estevão. Olha o que ele fala aqui. Depois que ele fala
vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Quando ele fala, né, ele acusa, né, eles de terem matado os profetas e ter matado a Cristo. Aí no 54 fala assim: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Né? Ele já enxergou, né, o reino estabelecido no céu. Né? Quando a gente olha, como a Adriana disse, para as circunstâncias do dia a dia, a gente tem que voltar. É isso que é voltar os olhos para Cristo. É voltar os olhos para esse rei que já reina, que não vai, tá bom, quando Jesus voltar, então vai resolver o problema. Não, ele já está resolvido o problema. A gente só está num tempo que a gente precisa continuar sendo as trombetas, né? A gente precisa continuar sendo as testemunhas de que ele vai voltar, para que aqueles que ainda não acreditam, que aqueles que ainda não conseguiram se encontrar com ele, possam se encontrar, né? Isso é por isso que é uma trombeta. Nós somos as trombetas, nós somos os doidos da trombeta que anuncia. E aí, mais alguma coisa aí dessa parte da instauração do reino? Não? Então vamos seguir. Bom, então a gente já disse que és e que eras, pois agora assumiste o teu poder e começaste a reinar. Agora, as nações aí no 18, é 18? É, no 18. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. O que vocês acham que é isso aí? Seria todos os ensinamentos contrários ao reino, né? Tudo aquilo que a igreja perseguida sofre, tem sofrido, né? Hoje eu falo que a gente não tem aqui no Brasil aquela perseguição de fechar a igreja, mas a gente tem uma perseguição baseada nas filosofias, né? Tem hora que você fala assim, será que realmente essa pessoa conhece a Bíblia, ela leu a palavra? Porque o que a gente tem visto, né? Pessoas dizendo-se cristã, dizendo que é uma trombeta, né? Mas a trombeta está meio desafinada às vezes, né? Então, eu acho que é essa guerra que nós temos vivido, né? Entre o certo e o errado, o pecado, a tantas filosofias querendo mudar o contexto bíblico, né? Eu acho que o nosso contexto aqui seria isso. Exatamente. E essa fúria a gente vai ver nos próximos capítulos aí, cenas dos próximos capítulos. Nós vamos ver como essa fúria ela foi institucionalizada aqui, né? Como é essa fúria. A Adriana falou sobre a perseguição filosófica, vamos dizer assim, né? Idealizada. Essa fúria, ela está muito clara nos próximos capítulos aí. Ele vai mostrar, né, como é que se instaurou isso, né, com a história da mulher e do dragão, depois das bestas, né, que é o que a gente vai ver antes das férias, a gente vai chegar nas bestas. A gente demorou para chegar nas bestas, mas vamos chegar nas bestas. Bom, então é isso mesmo. Então as nações se enfurecem, levantam-se contra esse reino, né? E aí Jesus fala, mas é tempo de julgar os mortos e de recompensar os servos dos profetas,
por causa desse parágrafo, que alguns colocam isso lá no final. Mas qual é a recompensa? Recompensa dos servos e dos profetas. O que vocês imaginam? O que é essa recompensa? A gente pensar que esse reino foi instaurado já. Qual que é a recompensa de um profeta? Essa eu vou perguntar mais objetivamente. O que vocês acham? Ver a profecia que ele proclamou acontecendo, né? Eu acho que essa é a maior recompensa. Ver que tudo que ele recebeu do Senhor está se cumprindo. Essa é a maior recompensa. É a maior recompensa. E a nossa, os servos do Senhor? Qual que é a nossa maior recompensa? Nesse mesmo sentido, Mara? Então, é que quando você coloca que o tempo já chegou e a gente já está vivendo, porque eu, quando li isso aqui, eu fiquei pensando, para mim é a coisa da, da vitória da igreja, né? Assim, então, eu não consigo ver isso hoje. Vocês me desculpem, mas eu fiquei pensando exatamente naquele, porque, inclusive, aqui se encerra as oportunidades, na minha visão, assim, aqui se encerra, é, já não, a mensagem é que acabou, né? Agora, assim, o ímpio é condenado. Então, eu fiquei pensando na igreja vitoriosa, na igreja sendo realmente é, até por isso o povo se enfurece, né? Por ver que nós, graças a Deus, fomos realmente resgatados dessa situação. Então, não sei, para mim me parece muito fim, fim mesmo, né? Então, Entendi. a Agora eu vou fazer uma pergunta para você pensar, tá bom? Se esse é o fim, e as pessoas já foram julgadas, como é que os ímpios se enfureceriam? Eles vão ter essa oportunidade lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que é quando o reino está... Lá no 21 e 22 a gente vai ver que as nações viriam para... estariam sob o domínio desse que é o que harmoniza todas as coisas, né? Então, não vai haver mais, o diabo já foi morto, não vai haver mais essa guerra, essa luta. E aqui elas se enfurecem. Se elas se enfurecem, elas ainda estão podendo lutar, concorda? Aham, Então, sim, por isso que eu continuo achando que aqui, achando não, né? O Senhor que me falou, porque eu não tinha condição de achar nada, que aqui é esse tempo em que as nações ainda podem se enfurecer. Só que, mesmo com a fúria das nações, a pergunta que eu tinha feito para você era qual é a recompensa do profeta? Você falou muito bem, né? Que é ver a profecia cumprindo. E qual é a nossa? É ver que essa profecia cumpriu e que nós acreditamos num reino que é verdadeiro. é verdadeiro, com certeza. É nesse tempo aqui que nós estamos sendo recompensados. É nessa certeza de que a fé dos nossos irmãos e a nossa, ela não é algo da nossa doidura, da nossa loucura. Ela não é uma coisa irreal que tá como eu ouvia, por exemplo, muito na época que eu estava na faculdade, que era, como é que eles falavam? Uma alienação fora da estrutura da ciência, por exemplo. Não é. Eu posso, historicamente, dentro da ciência, provar a vinda de Cristo. A ciência me diz isso, que existiu. Não tem como eles contestarem. Eu posso
eu posso, é uma trombeta tão real, tão, sabe, eu posso manusear o texto bíblico e eles falavam, não é o texto, não é esse texto não é original, isso foi mudado pelos copistas lá na Idade Média, e aí eu pego um texto de 200, 300 antes de Cristo que está igual. Quer dizer, é uma trombeta tão real, é uma fé tão sólida e real. Será que eu tenho essa plenitude da fé em mim? Será que eu tenho essa convicção, essa certeza inabalável de que esse reino está instaurado? Se eu tenho essa certeza, né, eu tenho a minha recompensa, que eu sei que eu vou viver nessa vida eterna. Né? E a minha recompensa não é mais, eu passo a não ter mais aquela perspectiva, a minha recompensa é se eu comprar um carro novo, a minha recompensa é se eu casar, a minha recompensa é se eu tiver um filho. Não, a minha recompensa é ser parte do reino, é ser uma das filhas do rei, né? Isso é ou não é uma grande recompensa hoje já? Para Sim. Davi lá, quando Davi, a Adriana citou Davi, quando Davi, naquela fúria dele lá, mas esse tudo tem quem é ruim que se dá bem, quem é que não presta que se dá bem, e eu aqui estou fazendo tudo certo e está dando errado, né? Quando ele está naquela fúria, daí ele vai e volta os olhos naquele momento para aquilo que viria, né? Que Davi está nos primeiros 12 anciãos lá, né? Na primeira parte da história, ele olha e fala, não, mas tem a promessa, tem a promessa. E a gente, quando está assim, está tudo dando errado, não sei o quê, a gente olha e fala, mas não é nesse mundo mesmo. Jesus já disse que nesse mundo a gente ia ter aflição mesmo. O meu ânimo não vem desse mundo, né? Bom ânimo, eu estou no reino dos céus, eu já faço parte. Ufa, ufa. Mas você está sendo perseguido? Estou sendo, mas eu posso me ajoelhar, como a Cícera falou lá, e ser grato. Que doidura que você está falando, Edith. Mas o mundo está esse caos e a gente pode se ajoelhar? Pode. Porque a nossa fé é real, a nossa fé... olha, 2000 anos que João escreveu isso aqui, gente. 2000 anos que João escreveu isso aqui. Muito antes da nossa geração, não, da nossa... sei lá, o que eu diria, muito antes dos nossos avô lá pensarem. João já estava escrevendo isso aqui, isso chegou até nós. Isso é uma coisa, isso é uma prova irrefutável, né? Fala, Adriana. Usa a palavra da moda agora, os povos originários. Muito antes dos povos originários, ele já era, aleluia, né? Ele já era. E essa certeza é a nossa recompensa. Se não for essa certeza a nossa recompensa, aí a gente vai ficar procurando. Por isso que a teologia verdadeira, né? A sã doutrina, a fé verdadeira, ela se resume em Cristo. É em Cristo. Não existe outra doutrina, não existe. Não existe teologia da prosperidade, teologia da libertação, por mais filosoficamente bonitas que, no caso, por exemplo, a teologia da libertação filosoficamente bonita, ela não é prática, porque a prática teológica é uma só, Cristo. Tudo que sai fora de Cristo não é. Né? Tudo bem isso? O que vocês acham? O que vocês pensaram sobre isso? Edith, você está que nem o apóstolo Paulo falando, é Cristo, viu, gente? Presta bem atenção. Poxa, que bom, né? Tudo que sai bom, né? fora aí, isso tudo que vocês estão inventando, essas filosofias aí, não tem nada a ver, é Cristo, é suficiente. É a suficiência, isso. Mas né? Mas quando a gente chega diante disso, eu gostei muito da manifestação que a Cícera falou, né? A gente se dobra, não tem como. Tem como você, diante da soberania de Deus,
você não se dobrar e falar é Cristo? Não tem, né? Mas as pessoas parecem que não ouvem essa trombeta. A gente grita, e pior é que não estou falando só do mundão. Quantas vezes eu mesma sei que é Cristo, sei que Ele está, e tô, ai, Senhor, né? Quantas vezes eu saio fora disso aqui? Ah, quero outra coisa além do meu salário, que é esse, que é saber que eu estou dentro, que é Cristo, né? Bom, vamos lá, para finalizar. Então, olha outra prova aí do reino. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca da aliança. Onde que vocês, a que parte da Bíblia vocês podem associar esse primeiro trecho do versículo 19? O que faz vocês lembrarem quando fala, então se abriu no céu o templo de Deus? Não? Vou dar um spoilerzinho, vou cantar uma música. O véu que separava já não separa mais. O templo que tinha o Santo dos Santos, né? Onde ficava a presença, que só o sacerdote entrava ainda com aquela cordinha, que se ele fosse fulminado, eles puxavam a cordinha, né? Então, é o templo lá construído, né? Por homens. E aqui, o que está falando? O que aconteceu? Qual foi o fato que aconteceu que abriu o céu? Jesus, né? De novo, né? Jesus. Quando ele morre, Quando ele né? morre, o véu se Rasgou de rasga. cima e embaixo. Ó, né? Por Não isso tem que mais não tem a mais. separação. Não tem. Uhum. Eu tenho acesso, olha aí, ó. O céu abriu. O céu É, abriu, gente. Nós temos acesso, glória a Deus por isso. A presença de Deus, né? Houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto. Eu acho interessante essa imagem, né? E tanto lá quanto aqui, né? Porque a gente imagina muito. Bom, Mateus e Marcos fala que de fato houve um terremoto, né? No momento que sim, aconteceu da isso, morte. né? Mas na nossa vida vem esses relâmpagos. Quando a gente descobre que a gente pode entrar no templo de Deus, e a gente às vezes passa muitos anos na igreja sem saber disso, a gente passa esperando um reino que vai vir, a gente passa esperando, querendo ser bonzinho para a gente um dia alcançar, né? Semana passada Sim, nós falamos do reino do Papai Noel, a gente passa no reino do Jesus Noel aí, e um dia, né, a gente, eu tenho que ser boazinha para poder ganhar a salvação, né, eu tenho que cumprir não sei o quê, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e a gente não faz parte do reino porque a gente acha que ele não está instaurado ainda, ele vai vir que ele não é real ainda, não é real. Essa eu acho que é uma das maiores enganações do inimigo. É falar, não, lá no uhum, futuro, né? E aí a gente morre na esperança de que talvez, né? Não, o reino de Deus já é chegado. O véu que separava já não separa mais, já está aberto. Nós já temos acesso, livre acesso a Deus. Por que você está abatida, minha alma? Não é assim que Davi dizia? Salmo 46. Por que você está abatida, minha alma? Você não lembra que tem um Deus que é governador de tudo isso? Você está pensando só aqui. Onde que está o seu reino? Eu lembrei de outra música. Lembra daquela quando a gente era adolescente, essa? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. lá
está o meu tesouro. Isso verdade. aí. Onde está o seu tesouro? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, né? Se o nosso tesouro continuar nesse mundo aqui, é o tesouro da perseguição. Mas, Edith, meninas, eu acho que aí entra mesmo aquilo que você tem falado desde que a gente começou a estudar sobre a questão do debaixo do sol, né? A gente pensa muito, porque a nossa mente é finita, né? Então, entender que o eterno já começou é um processo de renovação da mente, lá de Romanos 12, 1, 2. Eu tenho que renovar minha mente em Cristo para entender que a minha forma é a cruz, a minha forma onde eu tenho que me colocar é a cruz, é Cristo. E essa mente renovada só que vai poder me mostrar que o novo e vivo caminho já está livre, o acesso ao Pai. Nós somos hoje sacerdotes do Senhor, sacerdócio santo, diz lá em Pedro, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que está acontecendo é que a gente continua vivendo como se a gente não tivesse essa eternidade em nós. Eu estou falando isso para mim, que sou finita, que fico ansiosa, que fico agitada e que esqueço que domingo à noite eu quase tive uma crise de ansiedade, porque eu estou tratando meu braço aqui com uma dor terrível e eu comecei a pensar na minha semana, em tudo que eu tinha para fazer, como que eu ia fazer com essa dor no braço, e eu ia ficando ansiosa e o meu braço ia doendo mais, porque eu tensionava, né? Aí meu marido veio umas 2 vezes orar comigo, porque ele falou, deixa eu orar que essa mulher vai ter um troço aqui hoje, né? Porque a gente é finita. E aí ontem, né, eu acordei melhor, respirei, fui fazendo exercício de respiração, fui orando, fui clamando, fui para fisioterapia, falei para a moça, enche de essas coisinhas, esse choquinho que eu vou para lá agora, porque minha semana, e aí Deus, ele vai encaixando todas as coisas. Você exclui umas coisas, inclui outras, vê seu limite, vê sua necessidade, porque você é humano. Mesmo que a gente esteja vivendo a eternidade aqui hoje, pensando que eu tenho livre acesso, que o véu que separava já não separa mais, que o Senhor é comigo, eu sou finito. Então, isso é um exercício diário, que eu tenho que lembrar que as misericórdias do Senhor já se renovaram nessa manhã. Isso é uma causa de eu não ser consumida e não estar já, né? Não mais com esse corpo aqui, né? Nessa parte que eu já estou, mas o corpo ainda está aqui. Deu para entender essa dicotomia louca que a gente vive? É a nossa realidade, de todas nós, né? O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, até que a mente de Cristo seja forjada em você. Forjar uma Exatamente. coisa é, né, bater, alinhar, amassar para mudar essa Quentar o mente. ferro, né? Para... Tem que dobrar, torcer, né? Porque é difícil, né? Vem o problema do dia, você fala, ixi, e agora? Que reino é esse? Que reino que eu tô? Né? Engraçado que a gente tenta não viver uma vida de teorias, né? Como a Angélica falou. Eu acho que esse é um mal que assola todas nós. A semana retrasada, nós tivemos 3 dias de conferência aqui na igreja. Gente, o céu desceu. O céu desceu de maneira assim que parecia que se a gente levantasse a mão, a gente tocava. Era assim, passou segunda, passou terça, passou quarta, e a gente viveu tudo aquilo. Quando foi no sábado, eu levantei mal, gente. Eu levantei mal sem explicação. Sem explicação. Mal, angustiada, me angustiando com algumas coisas, tudo com aquilo que está abaixo do sol. Lembra que a gente sempre fala que é o que está abaixo do sol que rouba? Então, angustiada, e fala, Jesus, e pior, que angustiada sem saber com o quê? Esse que é o pior, sabe? Angustiada. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Eu nem parece que eu saí do culto do domingo passado, que se eu levantasse a mão, eu tocava no Senhor. O que está acontecendo com a minha vida? Aonde eu pequei, aonde eu errei, aonde eu caí? Aí é aquele monte de coisa, né? Até parece que você só peca,
né? Aonde eu pequei? Ali mesmo, sabe? Acabou de pecar, Cícera, tá tudo bem, vamos embora. E eu fiquei angustiada. Quando foi no domingo, eu ainda levantei, ainda estava angustiado, coração parece que vazio, vazio. Aí eu fui na igreja, falei assim, me arrumei, eu e o Manuel nos arrumamos, fui para a igreja. Quando eu entrei na igreja, falei, Jesus, eu tenho aprendido nesses últimos anos que eu nunca vou na igreja para buscar, eu vou na igreja para levar. Levar a minha adoração, levar a minha gratidão, levar a minha lenha para queimar, levar a minha fome para comer. É para isso que eu vou ali. Mas, senhor, me desculpa, hoje eu não tenho nada para trazer, não. Hoje eu vim buscar mesmo, porque se o senhor não fizer alguma coisa... Gente, foi o louvor, foi maravilhoso, aquele louvor lindo, todo mundo, e eu até chorei, mas eu não chorei porque eu estava assistindo Jesus, não, eu chorei porque eu estava angustiada. E começou aquele louvor todo. Quando o pastor começou a ministrar, o título da ministração, o título, um rapaz de 32 anos falando. Ele falou, não se distraia. Gente, ele não precisava pregar mais nada. Ele podia falar, acabou, amém, vamos embora, cada um vai para sua casa, que seu final de semana seja abençoado, que seu dia de semana todo seja abençoado. O Espírito Santo vem na hora, como falou para mim assim, esse está o seu problema. Você se distraiu. E de verdade, você se distraiu com aquilo que é lícito. Porque o triste de quando a gente se distrai com aquilo que não é lícito, que você sabe que você pecou, e que você vai lá, pede perdão a Deus, o Senhor te perdoa, tudo bem, mas com aquilo que é lícito, aí você fala, me distrair aonde? Não precisou mais, gente. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, Jesus, foi isso que eu vim buscar. E eu estou trabalhando a semana toda isso dentro de mim. Não se distraia, Cícera, porque a gente se distrai. A gente se distrai com o braço que dói. A gente se distrai com o marido que vai fazer o exame e percebe que a visão está cada vez acabando mais. A gente se distrai por coisas tão pequenas, que nos rouba essa adoração, sabe? Que nos rouba esse lugar de adoração. E esse é o perigo da gente. E a fala da Angélica, para mim, foi, sabe, assim, para fechar. E para dizer para mim, eu não sou a única. A Angélica não é a única. Nós somos assim. Nós nos distraímos. E nos distraímos com tudo que está debaixo do sol, gente. Sempre é as mesmas coisas. Sabe? Quando é um filho, não é um filho, que nem, graças a Deus, estou numa fase boa com os meus filhos agora. Na verdade, eu nem sei da dificuldade deles, que Jesus fez assim, uma coisa linda na minha família, assim, estão vivendo, e eu sei que eles estão nas lutas dele. Agora eu começo a inventar outras lutas, outras modas, outras coisas começam a me roubar do lugar de adoração. E a gente sempre vai ter isso, a gente vai se distraindo. E aí eu lembro que o apóstolo Paulo fala, né? Acho que no livro de Tessalonicenses, lá no final, não sei se é o segundo, se é dois, ele se despede dizendo assim, olha, que o ânimo, que a graça, que a coragem, né? Que a ação do Espírito Santo esteja sobre você para que você vença os dias maus. Gente, é impressionante isso. Então, Angélica, eu dou a mão para você, minha amiga, que, ó, a gente se distrai, aí a coisa piora. Tamo junto, né, Mara? Tamo junto. É isso. Por isso que a gente tem dou as que... duas mãos, tá? Uma de cada lado. Por isso que a gente tem que meditar na palavra, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que, né? O Salmo primeiro fala, medita de dia e de noite. Quando está preocupado à noite, lembra do Salmo 1. Senhor, preciso meditar na sua palavra, preciso meditar, porque a gente se distrai. A sábado, no Entre Elas, lá da igreja, o versículo que a pessoa que ministrou a palavra falou foi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quantos versículos a gente poderia citar sobre isso, né? Bom, encerramos o capítulo 11 e a primeira parte de Apocalipse, e agora vai começar uma história
mas parece assim uma saga muito legal da Mulher e do Dragão. Vamos começar, a gente vai até as bestas, e aí depois que a gente terminar isso, aí a gente vai ter o período nosso de férias e depois a gente volta em agosto, beleza? Mas a gente vai entrar um pouquinho em julho, tá? Porque as férias eu tive que remanejar, porque no comecinho de agosto eu não vou estar aqui, tá bom? Quem que vai orar para a gente hoje? Adorando esse Deus maravilhoso, hein? Quem que pode? Não, ninguém pode. Não, eu posso, mas é que eu já li, né? Então, vamos orar. Adriana, ora, Adri. Vai. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse banquete que nós recebemos nessa manhã da Tua palavra, Senhor. Pelos ensinamentos, pelos compartilhamentos aqui, Deus querido, pelo consolo, pela Tua graça que é infinita, ó Pai querido, e pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais, ó Pai querido, a respeito de tudo que o Senhor tem feito e tem preparado para nós, ó Pai querido. Nessa manhã nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua eternidade, pela tua graça, pelo esse amor tão grande que o Senhor, ó Pai, tem derramado em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada, ajuda-nos a manter os nossos olhos, ó Pai, firmados em Ti, que nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de desânimo, nós sabemos que o Senhor está conosco, nos consolando, derramando a tua graça, nos entendendo, Pai querido, diante daquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas o Senhor entende, ó Pai querido, as nossas emoções, o Senhor alinha as nossas emoções de acordo com a tua vontade, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai querido, porque temos a oportunidade de conhecer a tua graça, de receber do Senhor, ó Pai, essas palavras tão preciosas. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?